liturgia de hoje nos convida a ter um relacionamento maduro com Deus e a aprender a rezar do jeito certo. Há aqui na oração do Senhor, que é o modelo de todas as orações, a maneira correta de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. Há aqui a essência de uma relação madura e verdadeiramente profunda. Qual é a essência da nossa relação com Deus? Diz Jesus: é preciso que nos coloquemos na condição de filhas e filhos e nos dirijamos a Deus reconhecendo-o como Pai. Deus não é alguém como um pai, Ele é o Pai por excelência. Ele é o Pai de onde se origina toda a paternidade e maternidade humanas. Nós somos convidados a essa experiência. Sem ela não existe oração verdadeira e profunda. Sem ela não há compromisso verdadeiro com o Senhor. Se eu me dirijo a Deus como Abraão fez, de Jesus não é suficiente. Abraão, na primeira leitura, fala com Deus, mas colocando-se na condição de servo e olhando para Deus como seu Senhor. É claro que Deus é o nosso Senhor, é o nosso Criador, mas Jesus diz que a relação com Ele precisa ser de intimidade. Como é uma relação verdadeira de amor entre um pai e um filho, entre um pai e uma filha. Dessa condição vem a segunda, que é semelhante. Ao termos a relação madura com Deus, reconhecendo como nosso Pai, nós vamos ter uma relação profunda com os outros, reconhecendo-os como irmãs e irmãos. Se tivermos isso dentro de nós, os problemas, eles serão resolvidos. Porque a grande razão das dores e sofrimentos que causamos uns aos outros nesse mundo, é porque não temos essa relação madura com Deus. É porque ainda não nos colocamos como filhas e filhos, reconhecendo-o como Pai. E em consequência disso, não vemos os outros como irmãs e irmãos. Somos indiferentes a eles. Por isso é preciso que nós tenhamos restaurado essa relação que muitas vezes foi perdida ou ainda nem sequer foi alcançada. Se tivermos, de fato, coragem de buscar essa relação como Cristo pede, nossa vida se transforma. Somos novas criaturas de fato. E transformamos esse mundo tão marcado pela dor e sofrimento de muitos e muitos irmãos e irmãs. Nós não podemos perder a sensibilidade de ver no outro a figura do próprio Deus que é Pai, reconhecendo aos outros como irmãos e irmãs. Se perdemos isso, perdemos tudo. Se perdermos isso, tornamos-nos pobres criaturas, que vão valorizar, como diz a oração do dia de hoje, tudo aquilo que passa, mas não valorizaremos aquilo que é eterno, aquilo que é mais importante. Ficamos só no material. Eu já disse a vocês como na Coreia do Norte os soldados eram educados
para tratar as pessoas que eram enviadas para vilas inteiras para morrer de inanição, para morrer de fome. Um soldado que conseguiu escapar não teve a mesma sorte o seu companheiro, porque combinaram, prepararam uma maneira de evitar a energia na cerca elétrica. Ele passou, o companheiro foi passar e ficou eletrocutado. E a lei é clara: se um foge, toda a família, todos os membros, todos os parentes são enviados para essas vilas e até cidades para morrer de fome e serem abandonados. E foi perguntado a ele: mas como é que vocês ficavam cuidando dessas pessoas que eram colocadas ali para morrer? Ele disse assim: a primeira coisa que nos ensinavam era que aquelas pessoas não eram mais gente, que nós não podíamos olhar para elas como se fossem seres humanos, e a gente aprendia a olhar para elas como se não fossem mais pessoas humanas. Nós não tínhamos sentimento algum pelo sofrimento e a morte diária que nós experimentávamos ali. Se nós deixarmos de ver Deus na pessoa do outro, nós perdemos a nossa humanidade. Tornamo-nos não apenas animais irracionais, tornamo-nos bestas que andam por esse planeta. Por isso Jesus insiste: é preciso ter essa relação madura com Deus na figura de pai, reconhecendo que somos filhos e filhas, para que possamos olhar uns para os outros como irmãos. A oração do Pai Nosso, ela tem o mesmo esquema do decálogo, dos 10 mandamentos. Porque assim como no mandamento maior, que é o mandamento do amor, sempre Deus pede. O decálogo, os 3 primeiros, se referem à nossa relação com Deus. Os 7, à nossa relação com o próximo, com os irmãos. No Pai Nosso, a mesma coisa. As primeiras, em São Mateus, os primeiros 3 pedidos, relação a Deus. Os 4 últimos, com relação ao próximo, com relação à nossa relação fraterna. Em São Lucas, são 2 e 3.